pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou mestranda orientada pela professora Rita e hoje eu vou estar dando uma aula para vocês sobre protocolos de identificação de maus tratos aos animais. Eu já falei para vocês um pouquinho como que é feito o diagnóstico clínico, né? Que é pelaquela ficha de avaliação que eu mostrei para vocês, e hoje eu vou mostrar dois outros protocolos e um deles é utilizado nas fiscalizações de denúncias de maus tratos aos animais. Então, esse protocolo é o protocolo de perícia em bem-estar para diagnóstico de maus tratos contra animais de companhia, também conhecido como PPBEA. É um protocolo brasileiro que foi desenvolvido pela Janaína Hammerschmidt e pela professora Carla Molento em 2014. Então, esse protocolo ele foi formulado com base nas 5 liberdades do bem-estar animal e também com base no Welfare Quality, que é um protocolo europeu que foi criado para definir critérios de bem-estar animal, principalmente para animais de produção. Então, esse protocolo PPBEA, ele leva em consideração o ambiente do animal e as condições de vida dele, levando em consideração e avaliando as 5 liberdades do bem-estar animal, que são liberdade nutricional, que o animal deve estar livre de fome e sede, liberdade ambiental, que o animal deve ter abrigo, que proteja de intempéries climáticas como chuva, sol, e também que esse animal deve ter superfície confortável para descanso, liberdade sanitária, que esse animal deve estar livre de doenças e injúrias, liberdade comportamental, que esse animal deve estar livre para expressar o comportamento natural da espécie, e liberdade psicológica, que esse animal deve estar livre de emoções negativas, como, por exemplo, medo e de estresse. No caso desse protocolo, essas 5 liberdades do bem-estar animal foram agrupadas em 4 grupos de indicadores, sendo que as liberdades comportamental e psicológica foram englobadas em um único grupo de indicador, que é o grupo de indicador comportamental. Então, agora mostrando um pouquinho o PPBEA para vocês. Então, primeiramente, a gente vai ter a avaliação dos indicadores nutricionais, que a gente avalia o score de condição corporal do animal, se ele tá magro, muito magro, se ele tá no score ideal, se ele tá acima do peso ou obeso, se há água fresca no local, o que esse animal come, com que frequência ele come, quais são as condições do bebedouro e do comedouro, se estão limpos ou sujos. E então, depois de avaliar, a gente gera um parecer referente à nutrição. Se esse indicador está inadequado, regular ou adequado. Com relação aos indicadores de conforto, a gente leva em consideração se esse animal tem abrigo fixo, se esse abrigo protege, né, contra intempéries climáticas, como por exemplo chuva e sol, porque às vezes o animal pode ter um abrigo fixo, mas esse abrigo não protege adequadamente, né? Por exemplo, se chove, a chuva é capaz de molhar o animal, essas coisas. Também se o animal tem, né, uma superfície confortável para descansar, se a forma de contenção do animal permite que ele faça pequenas corridas ou não, quantos animais por espécie estão presentes no ambiente, qual é o tipo de ambiente a contenção do animal, se esse animal fica dentro de casa, solto no quintal, preso na corrente ou no canil. Se esse animal, né, se ele fica em corrente ou no canil, se ele é solto em algum momento do dia, quais são as superfícies de contato com o animal, se esse animal tem contato com grama ou terra, e se as condições do ambiente, de limpeza do ambiente, são ruins a ponto de comprometer a saúde do animal e também das pessoas. Então, novamente, né, em cada grupo de indicadores, a gente vai daí gerar um parecer, se esses indicadores estavam
adequados, regulares ou inadequados. Com relação aos indicadores de saúde, né? A gente vai avaliar se o animal demonstra algum tipo de dor, como que ele tá caminhando, se ele tá claudicando, né, mancando, ou se ele tá caminhando normalmente, se ele apresenta secreções nos olhos, na vulva, por exemplo, no nariz, se ele tem diarreia, infestação de pulgas ou carrapatos, qual que é a condição de pelagem desse animal, se ele apresenta algum tipo de ferimento ou cicatrizes, e se esse animal sai para a rua sozinho, sem supervisão. Com relação aos indicadores comportamentais, então, a gente vai avaliar se cada animal consegue fazer coisas do comportamento da espécie, né? Por exemplo, no caso do cachorro, se ele consegue cavar, correr. No caso do cavalo, por exemplo, se ele consegue pastar também, correr ou não. Se o animal fica em casa sozinho o dia todo, sem pessoas, sem outros animais, se ele nunca sai de casa. Se existem outros animais na casa além desse. Se o animal realiza comportamentos estranhos, né? Ou até estereotipias. Se esse animal está alerta ou não. E se ele foge com postura de medo ou evita olhar o cuidador. E também se esse animal tem algum outro tipo de comportamento, se ele tá calmo, indiferente, ou se ele late o tempo todo e está agitado. Então, a partir da inadequação desses conjuntos de indicadores, a gente vai estar gerando um diagnóstico. Então, como isso é feito? Caso todos os grupos de indicadores estejam adequados, esse animal vai ter um grau de bem-estar muito alto. Se um grupo de indicadores ou dois ou mais estiverem irregulares, esse animal vai estar apresentando os graus de bem-estar alto ou regular. E caso um ou dois grupos de indicadores estiver inadequado, esse animal vai estar apresentando um grau de bem-estar baixo. E se 3 ou mais grupos de indicadores estiverem inadequados ou se ocorreu agressão física intencional, esse animal vai estar com grau de bem-estar muito baixo. E no caso, os graus de bem-estar baixo e muito baixo são classificados como maus tratos. Então, é desse jeito que a gente define se um animal está sofrendo maus tratos ou não. Então, como é feito, né, mais ou menos para vocês terem ideia das fiscalizações de denúncias de maus tratos. Então, o que acontece? É feita uma denúncia e a equipe de fiscais vai lá fazer uma vistoria, né? Então, eles fazem a vistoria e eles veem se aquela denúncia procede ou não, ou seja, se existem irregularidades. Caso existam irregularidades, é feito primeiramente uma notificação com recomendações do que a pessoa deve fazer para sanar aquela irregularidade. E caso aquela irregularidade seja sanada, o caso é encerrado. Mas caso aquela irregularidade persista, ou seja, a pessoa não corrija o que estava de errado, é gerado um auto de infração. Então, a partir disso, a pessoa tem possibilidade de defesa, mas caso essa defesa que a pessoa faça não seja justificada, então é gerado multa. Então, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos assim que funcionam as fiscalizações de denúncias de maus tratos aqui nos municípios brasileiros. Então, esse protocolo que eu apresentei para vocês foi o protocolo de perícia em bem-estar animal, que é esse protocolo utilizado aqui nos municípios, na maioria dos municípios brasileiros, né, para as fiscalizações de maus tratos. E agora eu vou apresentar um outro protocolo para vocês, um protocolo canadense, que se chama Framework for the Evidence-Based Assessment of Suffering in Animal Cruelty.
que para português a gente traduziria como um quadro para avaliação baseado em evidências de sofrimento em casos de crueldade contra animais. Então, esse protocolo foi desenvolvido em 2014 no Canadá e ele leva em consideração o sofrimento dos animais, ou seja, os estados mentais negativos. O principal desse protocolo é que ele não é só baseado nas condições físicas, né, do animal, ele leva muito em consideração os estados mentais mesmo dos animais. Então, esse protocolo, são feitas 8 perguntas que permitem a preparação de pareceres relativos à natureza, severidade e necessidade ou não, né, do sofrimento dos animais. E essas perguntas permitem, né, esse protocolo ele permite aos tribunais decidir se uma pessoa acusada de crueldade contra animais é culpada de um delito ou não. Então, quais são essas perguntas realizadas? A primeira é se o animal pode passar por acontecimentos aversivos que o possam fazer sofrer. E no caso, todos os animais sencientes, e que no caso estejam conscientes, podem. A segunda pergunta é se a legislação atual reconhece o sofrimento ou estado de bem-estar negativos equivalentes nos animais. Então, essa questão diz muito respeito à legislação de cada lugar, porque cada localidade, né, cada país vai ter uma legislação diferente. Algumas reconhecem esse sofrimento, né, esse estado de bem-estar negativo e outras não. A terceira pergunta é se estavam presentes condições que poderiam causar sofrimento ao animal. E nesse caso, a gente vai fazer uma avaliação sistemática das circunstâncias nutricionais, ambientais, de saúde e de comportamento. A quarta questão é se o estado afetivo, quais os estados afetivos que esse animal provavelmente poderia experimentar naquela situação, né? Então, pode ser no caso desconforto, ansiedade, medo, exaustão e outras emoções negativas. A quinta pergunta é se existem provas físicas ou comportamentais de que o animal sofreu ou estava, né, sofrendo. Então, é avaliado pela observação direta do animal, né, se ele tem lesões, por exemplo, ou também por comportamentos, né, como, por exemplo, comportamento de medo, até de agressividade contra a pessoa. A sexta questão é quão severo e prolongado foi esse sofrimento. A sétima questão é se o sofrimento poderia ter sido evitado, ou se teria mesmo sido necessário. Então, aqui a gente se pergunta se estava disponível uma opção mais humana, né? Por exemplo, aqui a gente pode colocar, por exemplo, os animais usados em experimentação. E se o benefício, né, geral para o animal, que ele pode ter sofrido nesse experimento, por exemplo, poderia justificar o impacto negativo que foi feito. E a última questão é se o sofrimento foi infligido de forma deliberada ou imprudente. Ou seja, ela ajuda a distinguir se existe, né, uma crueldade intencional, se essa pessoa teve a intenção de causar, né, sofrimento àquele animal, ou se foi um caso de indiferença ou de ignorância. Então, pessoal, esse, né, foi o outro protocolo que eu queria mostrar para vocês, que é um protocolo canadense que está começando a ser utilizado agora. Então, é isso. Aqui estão as referências que eu usei para essa aula. Eu vou deixar algumas questões para vocês, umas questões curtinhas para vocês responderem, só para vocês assimilarem um pouquinho os conteúdos dessa aula. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem estar me mandando e-mail que eu respondo,
tá bom? Muito obrigada.